gente, tudo bem? Que bom que você está aí, topou voltar com a gente nessa nova temporada do programa Na Direção, que tem a finalidade de levar até você uma série de perspectivas que vão contribuir com a sua formação, lógico, para te ajudar a escolher seus caminhos, a encontrar alternativas, a encontrar a melhor direção. O trocadilho ficou bom, não ficou? Pois é, se não ficou, é ele mesmo que vai ficar aí. Então, dizer que é uma satisfação estar aqui e agora você vai ter uma pegada diferente no programa, porque você terá cada uma das diretoras, as reitoras e vice-reitoras em momentos alternados ou não, para discutir temáticas importantes para a sua formação acadêmica, para o mercado de trabalho, para onde você está indo, mas, sobretudo, discutir questões que são importantes para você, que é o que nos importa. Se isso é acadêmico, é técnico, é competência, é habilidade ou o nome que houver em qualquer categoria, quem importa é você. E hoje, para a gente retomar esse programa, eu tenho um prazer imenso de receber duas amigas aqui. Como vão? Bem-vindas! Hoje nós vamos trazer uma temática muito importante para a sua formação como ser humano, que é a diversidade e a inclusão. E você pode se perguntar, mas esse tema, de novo, já não está dito o tempo todo na mídia, em redes sociais, mas é exatamente por essa razão que dentro da academia, nossa obrigação é colocar você dentro de um alinhamento científico e não só aquilo que alguém acha, ou que pensa, ou que fez um registro nada embasado. Nós vamos trazer aqui uma discussão que tem até dados científicos, estatísticos, e eu vou começar com eles. Hoje nós temos aqui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que bateu a sua porta recentemente, e nós temos no Brasil 18,6 bilhões de pessoas com deficiência. Esse talvez seja o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção nesse programa Na Direção. Quando a gente fala de diversidade, o que vem primeiro à sua cabeça? Reflete aí. No que você pensa primeiro? O que é diversidade para você? É possível que você tenha pensado primeiro numa questão de gênero ou de raça, que são os temas mais difundidos. Mas a diversidade ela vai muito além disso, é o que nós vamos discutir aqui. Ela tem relação com o processo de inclusão, naturalmente, mas ela tem a ver com cultura, com religião, com a cor do cabelo, com o uso de piercing, com tatuagem, com o gênero, com a raça, com a condição feminina, masculina e todas as outras nomenclaturas e também com processos de liderança. Então, para você que está aí assistindo Na Direção em sua nova temporada, estas são, nessa minha ordem, da direita para a esquerda, Ellen Santos e Laura Lilian. Uma salva de palmas para ela. Maravilhoso. Bem-vindas, meninas! Que bom terem aceito o convite para a gente conversar sobre essa temática tão importante. E claro que, profissionalmente falando, nós temos aqui representação empresarial, industrial, acadêmica, de formações distintas. São jornalista e psicóloga nessa sequência, mas eu vou pedir para que elas falem um pouco para vocês por que é que elas têm a condição de categoricamente estarem aqui para a gente falar sobre essa temática e dizer depois aprofundamentos que podem ser interessantes para você. Com vocês, a apresentação de quem ela é, a nossa querida professora Laura Lilian, que, só para te contar, é egressa da FUNORTE. Será que só ela? Mais alguém? O que você pensa? Oi, Laura. Oi, Thalita. Olá, você que está nos escutando aqui para falar de um tema tão relevante socialmente, mas também, sobretudo, para a nossa formação humana, né? Falar sobre diversidades e inclusão é pauta principal na nossa sociedade hoje, em todas as áreas, em todos os setores. Laura, fale um pouco, por favor, Laura, da sua trajetória. O que te trouxe até aqui? Como que você chegou até o momento em que a gente está hoje, com as funções que você tem dentro da instituição, mas com a experiência de vida que você também traz para essa temática? Então, como, Thalita, você falou, né? Eu sou egressa da FUNORTE, formei na primeira turma de psicologia. Sensacional. Da FUNORTE. E desde que eu me formei, eu continuo na FUNORTE como psicóloga, como professora, preceptora de estágio no curso de psicologia. Eu sou especialista em avaliação psicológica e também em gestão de pessoas. Atualmente, eu estou na coordenação do NOP, o Núcleo de Orientação Psicopedagógica, onde temos o privilégio, vou dizer assim, de trazer para dentro do centro universitário a discussão a respeito de diversidade e inclusão através do projeto Diverso. Que nós vamos falar dele já já, espera aí que você vai saber, que massa. Isso. Eu também atuo, né, como consultora organizacional na área de gestão de pessoas.
e como psicóloga clínica com abordagem sistêmica. Sim. A gente tem aqui, então, Laura, que tem uma característica que está dentro da academia, está no mercado de trabalho como empresária, como professora que já foi na instituição, aluna da instituição também, coordenadora de curso. Então, tem um histórico importante para a gente amarrar essa discussão. E, para complementar o que nós estamos fazendo, tem outra egressa. Essa instituição é sensacional, fala sério. Tem gente no Brasil e no mundo inteiro, e aí a gente vai ouvir agora quem é essa moça ao meu lado. Ela foi minha colega esses dias. Ellen, bem-vinda, Ellen. Fala um pouquinho de você para nós. Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal que está nos assistindo. Eu sou a Ellen Santos, né? Sou jornalista, também formada na FUNORTE há um tempinho, né? Ah, menina, deixa isso. Há um tempinho atrás. E já tive várias experiências dentro da área da imprensa. Acabei migrando ao longo dos anos para a área de assessoria de comunicação corporativa. E nos últimos 10 anos eu estive numa multinacional desempenhando aí a função de comunicação interna, diversidade, inclusão e também responsabilidade social. As grandes empresas, elas estão cada vez mais preocupadas com as pessoas, com a diversidade, né? Você falou no início, o que é diversidade, né? O que remete a essa palavra? Só para dar uma pincelada, né? Diversidade somos todos nós. Todos nós somos diversos e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. É isso aí, obrigada, Ellen. É a parte que é mais legal, gente. Imagine um mundo com todas as pessoas se vestindo de vermelho. A sua cor preferida é aquela do seu time do coração, azul. Que graça teria se não houvesse a diferença entre cada um de nós seres humanos? Nós e a própria natureza, que também somos nós, enfim. Bom, a discussão sobre diversidade e inclusão, eu começaria com uma pergunta para vocês que é a que me chama a atenção. Se a gente for falar de diversidade, a pergunta seria, para você inclusive que nos escuta, eu começaria com uma pergunta. Quem não quer fazer parte, né? Desde pequenos, nós somos desafiados a fazer parte de alguma coisa. Da família, do grupo de amigos, da escolinha, da humanidade, né? Desde que o nascer, seja ele num parto normal, que de normal não tem nada, mas o natural, ou um parto cesariano, não importa. Quando a gente vem ao mundo, já é uma ruptura muito grande. E a partir daí a gente tem que se inserir em tribos, né? Nós vivemos aí em tribos e essas tribos estão distribuídas com os sentimentos, pensamentos e históricos de cada pessoa, mas isso acaba nos levando para uma formação de ilhas, poderíamos dizer assim, na humanidade, né? Porque nós vamos nos aproximando daquelas pessoas que têm princípios semelhantes aos nossos, valores, por razões de formação familiar, outras vezes por necessidade, e ao longo do processo da vida, salvo engano, segundo os cientistas, a gente fica com o cérebro até 25 anos em condição de desenvolvimento, não é isso? Então chega um momento que a gente consegue fazer escolhas, e aí vem a pergunta, eu escolho estar em alguns lugares e ser do jeito que quero ou não? Mas eu quero fazer parte, e talvez seja a parte mais delicada da diversidade. Quem não quer fazer parte? E aí, eu penso que a gente está discutindo uma questão que envolve ressignificar sentimentos, comportamentos, não é? Me ajuda aí, Laura. Crenças, justamente, medos que a gente também tem. E aí eu vou começar a entrar nessa abordagem mais específica com você, Laura. A gente trouxe aí uma série de informações do IBGE, também começamos a ouvir um pouco do que vocês fazem que tem relação com essa temática. E aí a questão do trabalho, o que significa a pessoa estar apta, o que significa, na verdade, eu estar apta a um trabalho ou não, né? São critérios usados conforme cada organização. E aí depende de como eu me capacitei, me formei, quais são as competências, as habilidades e as atitudes que eu construí, que não tem ponto final, isso pode continuar acontecendo ao longo da vida. Mas, falando primeiro do aspecto de formação de uma pessoa, de um ser humano, que vai ser um profissional, dentro da faculdade, a gente tem uma responsabilidade para além de uma formação técnica, a formação também humana do sujeito.
E isso é feito através de uma série de personagens, mas um dos pontos principais é o professor, a professora. Dentro da faculdade, você nos disse que representa o NOP, coordenadora do nosso Núcleo de Orientação Psicopedagógica. Nossa, porque eu também faço parte, né, minha gente? Então também me pertence. E aí eu gostaria que você dissesse a nós, Laura, quando a discussão sobre diversidade foi colocada de uma maneira mais sistemática na instituição, muito possivelmente com a colaboração do NOP, o que foi mais complexo enfrentar em relação a ter que tratar de uma situação que é da natureza humana, com seres humanos, mas que não era tratada com a clareza que hoje em dia a gente vê acontecendo no mundo real? Bom, Thalita, primeiro dizer que o programa ele vai surgindo da necessidade e das dificuldades que surgem da própria convivência, né? Nós Sim. estamos num ambiente em que pessoas diversas, né, estão ali circulando, convivendo diariamente. Então, a gente tem um corpo técnico, tem professores, tem corpo docente, né? Mas todas as pessoas convivendo. Então, as dificuldades no dia a dia vão surgindo nas relações interpessoais e justamente porque essas diferenças vão surgindo e elas precisam encontrar um lugar para coexistir, para estar juntos nesse ambiente, de conviver harmoniosamente, com respeito, né? Não interrompendo, mas já o fazendo, a gente poderia dizer que esse assunto, então, ganhou condição de ser falado com mais liberdade com a entrada do NOP, porque até então, muito embora sempre há canais de comunicação, a coordenação, a direção da instituição, a supervisão, uma referência faz realmente a diferença num processo de gestão. O NOP teria sido esse canal de uma comunicação mais assertiva e menos velada? O NOP, ele na função de núcleo de orientação psicopedagógica e que é receptor dessas demandas, né, das relações, das dificuldades das relações interpessoais e com esse olhar também humanizado que a gente busca ter, né, para as diferenças e também para o próprio processo de ensino-aprendizagem, faz com que seja o lugar onde converge. E daí a gente poder ser o porta-voz, né, desse programa que teve um incentivo essencial da diretoria, né, Thalita? Você pode... e que torna aquilo que está invisível, visível. Então eu vou ainda te interromper mais uma vez. Esse programa que Laura está dizendo realmente nasceu de uma discussão da direção acadêmica, eu faço parte dela, com a discussão com o nosso grupo de psicólogos, que Laura coordena, que é o NOP, que é um programa que a gente vai falar dele agora com você, só a primeira etapa, porque nós vamos complementar as razões dele e a finalidade, não só as razões de ter nascido, mas por que nasceu, com a participação de Ellen já. Esse programa ele tem um nome incrível, o nome dele é Diversum. Esse é o nome do programa que Laura está falando e ela vai dizer agora para nós como é que ele nasceu, Laura. Então, o Diverso, ele surgiu a partir das nossas discussões, da identificação dessas demandas que foram surgindo nos espaços de convivência entre os estudantes, mas um movimento também dos estudantes que chegam já com essa formação e com o nosso cuidado de ter um lugar, um espaço de convivência psicologicamente saudável para que todos possam existir, né? É a ideia de fazer parte. De fazer parte, para que todos possam fazer parte. O nosso foco principal é o processo ensino-aprendizagem, mas obviamente também para as relações de trabalho, de convivência, de estar no dia a dia, de pertencer, né? De se sentir parte. Então, nós implantamos, trouxemos em junho do ano passado, começamos oficialmente o programa, né, com a Semana da Diversidade e Inclusão, e lançando o projeto de extensão Diverso. A palavra diverso, né, vem do latim diversum, que dá nome ao projeto, então de diversidades em latim, e para dar ênfase para dizer essa mensagem de que cada um é único, de que cada um tem suas próprias características. É o indivíduo, Somos indivíduos, exatamente.
temos modos e formas diferentes de existir, né? A gente deu uma ênfase no né? Ficou lindo o nome. O nome é Diversum e o nosso logo é a digital, porque também é aquilo que nós, enquanto humanidade, né, caracteriza a nossa individualidade de uma forma mais objetiva. É a né? nossa condição de únicos, não é? É a nossa condição de sermos únicos. Inclusive, Thalita, eu trouxe a camisa do Projeto Diverso, né? Para te presentear e também para a gente mostrar aqui. Olha, que honra! Não quero agora não, quero no final que eu vou mostrar para todos vocês daqui a pouco esse presente. Mas é meu, não é seu. Né, para que a gente possa mostrar, a gente tem muito orgulho, porque é uma marca que comunica o que de fato o projeto quer comunicar para a comunidade acadêmica, né, e para a sociedade como um todo. É um projeto sensacional. Eu, pessoalmente, orgulhosíssima do projeto. Nós levamos tempo para isso realmente ser gerado, eu diria até que gestado, e a gente começou, ele foi implantado e claro que tem muito a avançar ainda, mas o primeiro passo foi dado. Nessa lógica que Laura traz para nós, dessa preocupação com a formação dentro da instituição, com o lugar onde a pessoa possa se manifestar, com a proposta que o NOP também tem, especialmente com o programa Diverso, de fazer capacitação, porque eu gosto muito do nome desenvolvimento, porque capacitado para as tarefas a gente já é. Mas há situações e pessoas que tem que ser mesmo do piso ao teto, capacitadas. E a gente faz isso também, para que a gente diminua o grau de eu vou fazer um trocadilho aqui, de antipatia e aumente a empatia. É isso que a gente faz com o programa, para que quando você, estudante que nos assiste, professor que também está nos acompanhando, vá pensar na condição desse aluno entrar no mercado de trabalho, que é o que Ellen vai nos dizer agora, tenha menos dificuldade, porque facilidade, gente, é uma coisa difícil de se encontrar hoje em dia. Tenha menos dificuldade de se envolver em processos que são inegavelmente atuais e evolutivos numa linha ascendente alta, que é a mudança de comportamento empresarial, que, claro, grandes empresas têm capitaneado isso, mas as outras, inclusive instituições de ensino, não podem mais correr dessa discussão, como já aconteceu em outros tempos do nosso país, que o nosso país é um país, do ponto de vista de educação, jovem. Então, a gente precisa avaliar isso, as coisas estão acontecendo com muita velocidade, e a gente traz hoje aqui com a Ellen uma experiência de mercado, uma experiência real do ponto de vista de recrutar, treinar, habilitar as pessoas e ter experiências diversas. Dentro dessa perspectiva de formação na academia, para que a entrada no mercado de trabalho, com essa lógica, tenha um impacto de menor pressão, porque é pressão. A gente quer escutar um pouquinho a Ellen, com a experiência que ela já tem há mais de uma década aí, numa das grandes empresas que a gente tem na cidade, uma multinacional, que trabalha com essa perspectiva de promover a inclusão respeitando a diversidade. Como é que ou como é que foi essa experiência, Ellen, do ponto de vista assim, de como isso começou e os alcances que a implementação de vocês conseguiu gerar? Bem, Thalita, desde que eu entrei, né, que eu comecei a fazer parte dessa pegada, desse tema, né, de diversidade e inclusão, eu percebi que não só a empresa que eu fazia parte, mas também outras empresas, outras conexões no mercado, elas começaram de alguns anos para cá elevar a questão da preocupação com as pessoas e elevar a questão do respeito com o outro, com o colega. No ambiente de trabalho, não tem ninguém igual. Em lugar nenhum não tem ninguém igual. Em lugar Todos nenhum. os lugares que você for, você vai encontrar pessoas diferentes de você, culturalmente falando, crenças, religiões, experiências familiares, experiências profissionais diferentes. Agora você imagina num universo de 3, 4 mil pessoas trabalhando juntas, para que um possa respeitar o outro e fazer um empreendimento dar certo, um produto ficar legal, ficar bom. Ficar adequado, ficar né? adequado. Então, assim, é complicado. Estamos numa região tipicamente rural, né? Convivemos ainda muito com pessoas
que trabalham nas nossas instituições industriais, né? Prestações de serviço, pessoas que vieram da zona rural. E um comportamento ainda, do ponto de vista social, muito voltado para um coronelismo que não está tão distante, né? E isso nos leva a um inegável conservadorismo também, né? Os comportamentos pode gerar muito tradicionais, exatamente, eles são mais difíceis de aceitar as mudanças. Ao mesmo tempo, trabalhamos com gestores que já têm um pensamento mais evoluído em relação à diversidade. Até porque vem de outros locais do Brasil e do mundo e tem outras culturas. Então é um choque cultural dentro da própria empresa que tem que ser talvez o primeiro ponto a ser tratado para então conseguir ser multiplicado lá dentro. A gente sabe que as falas nas nomenclaturas, as terminologias voltadas para as questões de diversidade, grupo LGBTQIA+, negros, pardos, mulheres, pessoas muito jovens no mercado de trabalho, pessoas mais experientes, né, que já têm mais idade, tudo isso pode ser falado. Não significa que porque eu não sei como usar aquela terminologia, eu vou deixar de falar, eu não vou trazer esse assunto à tona. Claro. A gente não Até tem que estar certo o tempo todo. Se eu estiver errada, é uma oportunidade para que eu me corrija o meu colega, sem nenhum tabu, sem nenhuma vergonha, sem chamar a atenção de uma forma... Com coragem de mudar, de se transformar, né? Se permitindo ser transformado por essa aprendizagem. Essa questão de não julgar o outro quando se aborda esse tema é super válida, porque como a tecnologia avançou em todos os centros de algumas décadas para cá. Sim, com mais velocidade, é um tema que está muito presente. Então a gente tem que aprender a falar até para evitar de cometer os erros. Cometeu o erro, desculpa, eu não sabia que era assim, corrige e continua o assunto normalmente. É muito interessante o que você traz, Ellen, porque do ponto de vista de terminologias, normalmente, até do ponto de vista administrativo, a gente tem muitas terminologias numa linguagem inglesa, né? É um termo que muitas vezes vem com outra expressão, não é a minha língua mãe. Não é o caso de todos os termos que a gente discute, diversidade e inclusão, mas isso também entra. Eu vou trazer um exemplo para vocês de que a gente observou no cenário administrativo, gerencial. Eu também acabo me dividindo com essa tarefa. Quando surgiu a lei LGBT, houve uma confusão de muitos profissionais com LGBTQIA+. Então, são coisas completamente distintas com a terminologia semelhante, mas que têm representações absolutamente diferentes. No entanto, gerou-se um certo desconforto para algumas pessoas usar essa terminologia porque não sabia a que ela se referia. Então, entender sobre os termos é também diminuir meu grau de preconceito e abrir minha condição de me permitir ao novo, não é verdade? Thalita, é muito importante isso que você está trazendo e que a Ellen trouxe também, porque é através da linguagem, da comunicação, que a gente se coloca em comum ação ao outro, né? Nos liga a linguagem, a comunicação nos legitima, inclusive, a existência do outro. Sim. Aprender as terminologias corretamente é uma função nossa, não que ela é um primeiro passo, eu diria, para a nossa mudança, né? A forma de tratar as pessoas e de legitimar e reconhecer. Por isso, no NOP hoje, nós trabalhamos com um dos objetivos, né, que é o letramento ou a educação em diversidades, e aí eu vou preferir usar o termo diversidades no plural. Né? E inclusão, justamente para que o estudante e o professor e o colaborador, ele comece também a se apropriar, né, dessas linguagens, para que possa conviver, porque uma palavra mal colocada, ela pode sim magoar alguém. Gerar um desconforto, não é? Desconforto. E se nós estamos falando em respeito, em empatia e em convivência, né, nós precisamos também utilizar as expressões corretas, adequadas, não há problema algum. A gente está em processo de aprendizagem, como a Ellen falou, de errar e de, né, se retratar, mas sobretudo de aprender. Sim. Principalmente em respeito a essa convivência harmoniosa que nós queremos nos ambientes educacionais, nos ambientes familiares, né, nos ambientes
de trabalho. Então, hoje a gente trabalha com essa formação, vamos dizer assim, cuidando desse currículo invisível, né? Nesse sentido, através da educação em diversidades e inclusão. E as nossas turmas de primeiro período, nesse semestre, todas tiveram a palestra com o Luiz Henrique, que é o psicólogo da nossa equipe. Quem não teve ainda, até o final desse semestre, né, vai ter um momento... Vai ter essa oportunidade. Para poder assimilar melhor essa linguagem. Ótimo. Né? Isso faz as pessoas se sentirem incluídas, se sentirem pertencentes. Eu sou parte, né? Isso. Muito obrigada, meninas, até aqui. Nós vamos chamar um intervalo, mas para você que acabou de chegar para assistir ao nosso programa Na Direção em sua nova temporada, só para te situar em relação ao que a gente está discutindo, diversidades, aprendi agora, e inclusão, nós discutimos aqui agora a importância do letramento, e é uma expressão interessante, né? Letramento vem daquilo que eu começo a aprender. Não se remete à infância, se remete à humildade de começar a aprender o novo. No próximo bloco, nós vamos fazer uma pergunta para as duas profissionais numa perspectiva acadêmica e empresarial, que pode ajudar muito você que está se organizando para entrar no mercado ou para estar num outro estágio, num outro nível no mercado onde você já faz parte dele. Segura aí um minutinho que a gente já volta com Na Direção para você. Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais TV FUNORTE. De volta ao Na Direção, segundo bloco, então, para você, mais uma vez, chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal oficial da FUNORTE, da TV FUNORTE. Vai lá e ativa o sininho que novidades vão ser informadas para você nas notificações do seu celular que está na palma da sua mão e dá um joinha para a gente poder saber que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Faça seus comentários aí também, vai ser muito importante para nós. Bom, no bloco anterior, a gente disse que ia fazer, né, uma pergunta que poderia e deverá, na verdade, ser tratada pelas nossas duas convidadas. E aí eu vou gerar esse preâmbulo, meninas, para que a gente possa tentar perceber se o caminho que a gente está seguindo, tanto do ponto de vista da formação acadêmica, quanto do processo de preparação e evolução das organizações empresariais, se a gente está sinalizando para o caminho correto. Seria o seguinte, Laura, você, na experiência de aplicação e implementação do projeto Diversum, que eu tenho certeza que está dentro da perspectiva de se transformar num programa, não é? É claro que a gente vai alcançar isso ainda, nos trouxe sobre as atividades que são feitas com professores, estudantes, com a comunidade acadêmica de uma forma geral. Aí os estudantes de primeiro período já estão sendo melhor acolhidos nessa temática e, obviamente, os veteranos também têm participado das semanas da diversidade, dos eventos institucionais, conexão e etc. Então, existe um formato de trabalho sendo implementado, mas é muito provável que ele tenha enfrentamentos também desafiadores para vencer. E por outro lado, Ellen, as empresas têm recebido hoje, não de hoje, mas com uma certa sistemática maior atualmente, profissionais que têm essas diversidades óbvias do ser humano, mas agora mais, eu não diria nem mais respeitadas, como a gente ainda pretende alcançar, mas já mais visíveis. Será que a gente conseguiria dizer que hoje, se comparado a 10 anos, quando você começou esse projeto lá atrás, a gente já consegue perceber uma receptividade maior, tanto de quem chega quanto de quem recebe?
Então, essa é a perspectiva. E eu começaria com a sua resposta, Laura. Como é fazer isso numa comunidade acadêmica, numa formação de nível superior, que tem lógica linkada com a ciência, mas, sobretudo, com o ser humano e os seus princípios, as suas particularidades? Bom, Thalita, tem sido bastante desafiador, né? Não posso dizer que é fácil implementar, trazer uma nova cultura para esse universo acadêmico, né? Porque requer mudanças importantes, mudanças no plano de aula, requer mudanças, às vezes, adaptação nas instalações, na sala de aula, requer mudança da mentalidade, né, das pessoas. Por exemplo, quando nós recebemos alunos com deficiência, nós temos hoje um número grande de estudantes, né, com autismo, com TDAH, nós temos estudantes trans, né, pessoas trans, nós temos estudantes com deficiência visual, deficiência auditiva. Então, exige de nós uma mudança importante para acolher essas pessoas. E essas mudanças passam pela infraestrutura, para promover a acessibilidade, né? Passa pela mudança curricular, né? O professor, ele precisa ser capacitado também, ou melhor dizendo, desenvolvido, né? E é um desenvolvimento contínuo, porque ele precisa rever, inclusive, suas próprias crenças, seus pensamentos, né? A respeito de como ele recebe esse estudante neurodiverso, por exemplo, na sua sala de aula, de como que ele vai preparar a aula. Então, ele precisa rever a metodologia, precisa rever a didática, né? Como que ele vai promover a interação daquele grupo. Até o processo de avaliação também precisa ser adaptado. E aí, Laura, então contribuindo com você, significa então que esse professor que eventualmente, aliás, muito mais do que eventualmente, não tem todo esse arcabouço de informações e de preparação, ele precisa estar aberto especialmente para dizer a respeito, né? Para ir atrás de quem sabe, para levar ao NOP, ao coordenador, essa demanda, porque talvez haja até uma certa resistência em tratar do assunto, e aí entra o letramento que você falou, às vezes até alguém de uma formação muito bem elaborada e refinada e com títulos e etc., não consegue ter a humildade ou a simplicidade de usar uma terminologia ou de perguntar o que significa ou de dizer, olha, eu estou com um estudante lá na sala que tem um comportamento assim, 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 eu não estou sabendo como lidar com isso. Às vezes até porque pode achar que pode soar como uma discriminação ou preconceito. É tudo envolto em tamanha sensibilidade que talvez um aspecto importante seja incentivar a coragem, não é? É verdade, né? Porque é preciso coragem para romper, né, com essas barreiras, né? É preciso falar e às vezes até é preciso exigir, discriminação, né? Para que essa mudança aconteça. Então, eu entendo que é um processo, né? É um processo de desaprender e aprender. Desconstruir, né? Construir, não é? Desconstruir e construir, né? Ressignificar em alguns casos também, né? Para que todos possam ser incluídos nesse espaço de aprendizagem. Então a gente precisa, nós temos as leis, né? Nós temos a lei, existe a lei um da marco inclusão, legal, né? marcos Que orienta legais, isso. Exatamente. Então, é muito importante ser dito. A lei da inclusão, né, da pessoa com deficiência, a lei brasileira de inclusão, nós temos a lei também que resguarda os direitos da pessoa com autismo, mais recentemente a lei também que ampara a pessoa com TDAH e outros, né? E essa legislação toda, ela não é só para o campo educacional, então? Ela também é para o campo empresarial, Ellen? Exatamente. Vocês falaram um pouco sobre discriminação e preconceito. A discriminação e o preconceito, normalmente ele ocorre quando a pessoa comete o erro, comete a fala grosseira ou a fala errada e não se corrige, não se importa em corrigir e coloca o indivíduo num lugar menor ou desfavorável em relação ao seu. Então, se a pessoa falou e se corrigiu,
e buscou se retratar, não entra em discriminação e desrespeito. Entendi. E preconceito. Sim. Na perspectiva empresarial, as academias, por questões óbvias, elas têm acesso às informações o tempo todo. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista legal, do ser humano. O mercado de trabalho, ele tem pessoas informadas dentro da área de diversidade e de inclusão. As pessoas já estão bem informadas. O que cabe às empresas, independente do ponto de vista legal, independente da questão de cotas ou não, é o planejamento. É planejar, é se preparar para receber essas pessoas, além de comportamentos legais, cumprindo legislação, de forma empática. Sim. Não é o deficiente, não é o negro, não é a pessoa do grupo LGBTQIAPN+, que tem que se adequar à empresa. É a empresa que tem que se adequar a essas pessoas talvez... e dar condições de pessoas deficientes físicas produzir e trabalhar da mesma forma como uma pessoa que não tem nenhuma necessidade diferente, especial, que é o que Laura disse, que na própria instituição a infraestrutura precisa de adaptação e o recurso humano também precisa, que também é a lógica do letramento, digamos assim, né? É uma aprendizagem nova. Eu estou num novo capítulo da minha vida profissional. Eu estou aprendendo sobre algo que já existe desde que o mundo é mundo, como diria minha mãe, mas que não tinha espaço para ser discutido, portanto, muitas vezes era entendido até como algo não vinculado à condição da humanidade como um todo, ou aspectos biológicos, ou aspectos neurológicos, ou aspectos de produtividade empresarial mesmo, né, do ponto de vista de trabalho. Por mais que os números ainda sejam tristes, ainda sejam baixos, é perceptível uma evolução. Isso é ótimo. Conseguimos perceber que as empresas estão olhando para as pessoas com condições diversas, né? E o indivíduo também. O indivíduo, a pessoa enquanto indivíduo, ele quer trabalhar, ele quer estar num convívio social. Do mesmo jeito, ele quer estudar. Ele quer estudar. Ele quer se exatamente. Né? Quer ser um médico veterinário, ele quer ser um psicólogo. Ele deixa de receber uma assistência social para ter um trabalho remunerado, que além de condições financeiras talvez melhores, darão a essa pessoa uma condição social mais digna. Do que um benefício assistencial, por exemplo. Sim. E nesse caso, eu penso que vale a gente também chamar a atenção de você que nos assiste para como importa o trabalho de uma instituição de ensino superior, especialmente no Brasil, uma academia. A academia da qual nós estamos tratando aqui, a musculatura que ela exercita é do seu cérebro. É a musculatura do seu coração, é a musculatura da sensibilidade como ser humano e da capacidade de desenvolvimento intelectual, tendo ou não condições muito, entre aspas, normais. Porque a discussão do normal hoje é uma coisa que importa muito para a sociedade em que vivemos, com a liberdade que podemos falar das coisas. Por que eu estou trazendo isso? Porque as meninas nos trouxeram aqui cenários da formação da pessoa, não do aluno, veja bem a minha expressão, da formação da pessoa, do ser humano na academia para o mercado de trabalho e da receptividade das empresas, não importa o que as organizações são de maior ou menor impacto na sociedade, eu digo do micro e pequeno empreendedor até as multinacionais, não estamos discutindo isso, estamos discutindo como eu recebo, seja lá onde for. Se é com a Dona Maria que me vende a coxinha na porta da faculdade quando eu vou embora, se é uma multinacional que eu vou participar de um processo seletivo online sofisticadíssimo. A questão é que está se preparando pessoas para esse mundo real. E no meio de tudo isso, existe uma coisa que só a academia faz com a maestria que lhe é devida, que é a ciência. É o desenvolvimento de ciência. É lógico que hoje nós temos espaços privados, laboratórios, especialmente na área de saúde, que discutem isso. Mas por que é importante estar no ensino superior para além de ganhar dinheiro fazendo qualquer outra coisa que não tenha nascido lá? É porque lá, para além de uma matriz curricular, de um ordenamento que vai respeitar as aptidões de cada estudante, as necessidades, os interesses, lá tem convívio social, tem discussão, tem conflito, tem reflexão, tem atividades que são feitas em equipes separadamente, tem uma ressignificação da vida, tem espaço para ser, para dizer, para acolher,
para complicar sua cabeça, dar um nó e depois você resolver isso na própria instituição. Essa é a finalidade da faculdade. E eu ainda diria, meninas, que tudo isso talvez pudesse ser resumido numa palavra, se vocês concordam, aí eu quero que vocês digam a respeito. O programa está acabando. Sim, está acabando. Mas a gente vai ter mais adiante. Para a gente chegar aí na reta final, será que a gente poderia dizer que para todas as questões que envolvem a formação, lá na primeira ponta com Laura, que também tem uma experiência e uma vivência no mercado de recrutamento e treinamento de pessoas, para a outra ponta, que é representada aqui por Ellen, que já está dentro dos processos de preparação, planejamento dessa empresa que recebe, será que uma das palavras, obviamente ela não é única, que poderia representar isso seria investimento? Porque não necessariamente só um investimento de ordem financeira, eu estou entendendo aqui pelo que nós dissemos, que é um investimento de tempo, de estudo, de sensibilidade, de grupos de discussão, de respeito, de abertura ao diferente, de discordar para depois, né, recuar de uma crença e depois avançar. Pois é, errei mesmo. Ih, gente, peguei mal. Desculpa, né? Seria bom isso, não ia? Tô falando assim. Seria uma palavra? Seria, sim, Thalita, uma palavra ampla que vai abarcar aí toda a energia, vamos dizer assim, que a gente vai canalizar para a transformação da sociedade. Sim. Às vezes o discurso tradicional, ele quer manter essa fala de que desde que o mundo é mundo, nós estamos vivendo no momento da revolução digital. Então, nós estamos em pleno século XXI, muito ainda com a mentalidade do século XVIII, século XIX. Então, enquanto humanidade, a gente precisa avançar também, né? E a universidade, a faculdade é um espaço para essas mudanças. A empresa, né, Ellen, é um espaço também para essas mudanças. Por exemplo, Thalita, dentro da proposta do Diverso, nós temos a criação dos grupos de afinidades. O que são os grupos de afinidades? É um espaço em que pessoas com interesses em comum, a discussão de determinada pauta possa vir e discutir. Então, por exemplo, a gente tem o grupo de gênero, a gente tem o grupo de pessoas com deficiência, o grupo de etarismo. Sim, ótimo saber isso, né? Mais disso. Também a proposta, né, de ter o grupo das pessoas que vão falar sobre as questões étnico-raciais, né? Nós podemos lembrar, nós somos uma região que tem muitos quilombolas, né? É verdade, Laura. Alunos quilombolas. Alunos quilombolas, indígenas também. Indígenas, quilombolas. Religiões tradicionais de matrizes africanas. Religiões de matriz africana. Então, também, né, incluir e dar visibilidade para essas pessoas. A gente não está falando aqui de minorias, não. A gente está falando quantitativamente de maiorias. Exatamente. Quando a gente fala em grupos minorizados, nós estamos nos referindo aos grupos... Inclusive, Laura, essa é uma palavra que não se usa mais, tá? Grupos minorizados, minorias, não é mais. Não é mais Porque aplicado, se você né? somar todos os grupos que estão dentro da palavra do tema diversidade e inclusão, somos todos Por nós. isso, então, maioria É a e população. não minoria, como Exatamente. Laura disse. Exatamente. Entendi. Então, É muito importante saber. A gente perceber que nós somos, quando você traz os números inicialmente, né? Sim. A gente tem, a nossa população brasileira, o quanto nós somos diversos, está aí todos os dias. É verdade. Mas como as Brasil é o pessoas pequeno do estão mundo. acessando a educação, acessando a cultura, né? Quando você vai ao shopping, você já observou quantas pessoas negras você encontra no shopping? Quantas vezes você foi consultado por um profissional ou uma profissional negro ou negra? É uma pergunta que talvez seja semelhante ao que você Pode faz. falar preto também. Preto, Isso, preta, pode exatamente, falar. que eu acho que Preto. entra no letramento, na Isso. coragem de dizer, É. né? É o que a gente estava falando. Muito Então, importante. a gente observar o nosso entorno, né? Porque quando a gente fala de diversidades, é imprescindível que a gente também traga o tema da inclusão, porque às vezes diversidades é só número, mas a inclusão é trazer verdade. a participação de todos. Tem uma
uma frase, né, de uma gestora da Netflix, uma gestora de pessoas da Netflix, que ela fala, para explicar diversidade e inclusão, ela fala que diversidade é você convidar para o baile. Sim. E inclusão é você chamar para dançar. Agora, Né? é muito Então, prático de não adianta compreender. eu ter uma pessoa convidada a estar na faculdade, na sala de aula, convidada a estar selecionada para estar na empresa, se ela não participa do que acontece ali. Então, Thalita, por exemplo, se você convida uma pessoa para um baile na sua casa, você verifica os seus convidados, se alguém tem alergia, Sim. se alguém, não é? Exatamente. Se alguém tem preferências, Tem não é assim? Você preferência. não prepara um cardápio para receber essas pessoas. Até para receber a visita do MEC, a gente prepara um cardápio especial, se tem Não alguma é? restrição. Exatamente. Então, Se a preparar pessoa o que vai estar cardápio, visitando a instituição tem alguma necessidade, né, Especial. Já especial. vivenciamos isso, Exatamente. inclusive. Então, mesmo, todos os espaços são assim, a sala de aula, assim, o espaço da universidade precisa ser preparado, como a Ellen falou, para que não só sejam convidados todas as diversidades, mas também que todos tenham acesso à aprendizagem, acesso a se desenvolver, acesso a empreender, acesso, né, às atividades de maneira igual, né? Para Respeitando todos, para todos. né? E levando em consideração a palavra que Thalita disse, que é investimento, investimento tem muito a ver com desenvolvimento. Quando a gente investe na gente mesmo, a gente quer crescer, a gente está fazendo um investimento cultural, de conhecimento. Exatamente. E quando as empresas investem em pessoas diversas, está fazendo um investimento em reputação, em crescimento, em bem-estar, em empresas mais afetivas no sentido de acolher a todos. Permitir a todos, né? Exatamente. E de pertencimento E também. de pertencimento. E hoje também é visto nas empresas como um diferencial estratégico, né? Até nos processos de seleção, na descrição da vaga, somos uma empresa diversa. É uma das primeiras frases que vem. Que é uma necessidade até de num outro programa, a pauta é longa, num outro programa a gente discutir, né, até que ponto vai aquela missão bonita que uma empresa pode registrar e qual é a conexão dela realmente com o que acontece no interior, nas políticas daquela empresa, nas ações que são realizadas, não é? Como nas políticas que nós também temos. Institucionalmente da própria falando, educacional, né? tem toda razão. A gente, então nós queremos que hoje os estudantes saiam da universidade, da faculdade, mais bem preparados para o mercado de trabalho, né? E então a gente precisa cuidar não só da formação técnica, né, das competências técnicas, mas também do desenvolvimento das habilidades, das atitudes humanas, né? Muitas empresas contratam pelo currículo. Você já pode ter ouvido falar isso em algum lugar, né? É uma frase comum hoje. Contratam pelo currículo e demite pelos comportamentos. Exatamente. E relacionar-se com as outras pessoas é comportamento. Então, e comportamento é aprendido. Então, nós podemos rever nossos comportamentos, nossas atitudes. Muitos dos nossos comportamentos com viés preconceituoso, ele passa de forma inconsciente. Nem todas as pessoas querem ser preconceituosas com as outras. Uma boa lembrança mas isso. Como nós viemos de uma cultura machista, sexista, né, uma heteronormativa, nós temos isso muito arraigado em nós. Então, nós reproduzimos esses comportamentos até de maneira inconsciente. De certa forma, fomos treinados assim, né? Exatamente. Então, por isso nós somos convidados a rever essas crenças que se tornaram hábitos e nós não questionamos. Está no momento de questionar essas crenças, né? Só da gente estar falando sobre isso aqui num programa acadêmico, a gente já está quebrando muitos paradigmas, né? Já é a sinalização de que as coisas estão mudando. E uma dica também que eu gostaria de deixar, um dever de casa, para as pessoas com deficiência: invistam em vocês mesmos. Às vezes é difícil por questões financeiras. Sim. Mas a primeira oportunidade que tiver, tem vários cursos gratuitos em várias plataformas que a pessoa pode se aperfeiçoar, não só para estar no mercado de trabalho, mas para assumir dentro das empresas posições de liderança. Excelente essa sua Eu acho abordagem. super importante que
o investimento na gente mesmo, É claro. ele nunca termina, Não, continue. nunca. Nós somos seres inacabados, já dizia Paulo Freire, ele tem toda a razão. E já agradecendo a participação e deixando também uma frase para todos, né, que estão vendo a gente, diversidade, inclusão, respeito não é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente aprendeu lá em casa, criancinha. Dá para a pessoa o mesmo respeito da forma como você gostaria de ser respeitado. É verdade. Se colocar isso aí em prática, o resto vai aprendendo com o tempo. É verdade, Ellen. Muito bem, muito obrigada. Já agradecendo a sua Eu que participação. agradeço, obrigada Prazer. Lília também. Obrigada a você. Imagina, foi um prazer recebê-las. E claro, né, de fato, chegando ao fim do programa, tem a ela já fez seu agradecimento, deixou uma dica, aliás, algumas sugestões muito importantes. E eu estou aqui a postos aguardando o presente que Laura ficou de me dar. Porque claro que isso também importa para que somente aí o programa seja encerrado. Laura, estou aqui, ó, de mãos então, estendidas. A equipe do NOP, né? Não só Montes Claros, mas da plataforma 1, que é para aqui trazer Muito esse presente para obrigada. você. Então, nós temos muito orgulho da nossa marca Diversum, né? Ficou Ela linda. traz aí esse significado que eu já falei, de diversidades, né? De legitimar essa particularidade, cada um como um ser único, né? E diverso, né? E a digital aí para poder marcar essa nossa identidade, né, como pessoas, como seres humanos. Que é uma identidade que hoje se diria, inclusive, Laura, além do individual, olha, a minha está aqui, é uma identidade visual, que também importa, né, para o mercado de hoje. Comunicação. De comunicação. Muito obrigada, eu fico agradecida ao grupo, à organização, à Laura. Obrigada, Laura, por estar aqui. Obrigada, Ellen, mais uma Obrigada, vez. Thalita. Realmente estamos encerrando o nosso programa e eu vou deixar aqui uma discussão para que você também reflita, para que a gente possa ter temáticas semelhantes mais adiante. Nós começamos a dizer sobre números, sobre estatísticas, sobre diversidade, inclusão, pessoas, sensibilidade. E uma das questões que mais dissemos é a importância de que todos sejam incluídos, né? Eu no meu individual, obviamente, mas numa tribo ou em várias tribos. E aí a gente termina o programa com uma frase bem curtinha que eu aprendi com a Cláudia Werneck, que é a gestora e idealizadora da Escola de Gente. Quem são o seu todos? É uma pergunta que todos nós devemos fazer diariamente para viver, para trabalhar, para estudar, para se relacionar, para além de sobreviver, para viver. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. A gente se encontra no próximo Na Direção. Até logo.